Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Costa e hoje nós vamos tratar de uma maneira diferente, falar de investimento, mas de uma perspectiva inspiradora. E por isso eu quero que ela se apresente, eu quero que ela conte para nós, falasse do trabalho dela e como é que ela conheceu esse universo do investimento, até para que vocês possam compreender que é possível, basta planejar, basta aprender, basta conhecer. Vera Lúcia Silva, seja muito bem-vinda, ela tem até um canal no YouTube chamado Diarista Investidora, mas eu quero que ela se apresente primeiro e aí nós vamos conversando a respeito. Seja bem-vinda, Vera, e muito obrigada por você ter aceito o convite. Imagina, Andréia, eu que agradeço, estou imensamente grata por essa oportunidade, né, mais uma porta que se abre para estar falando um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do meu trabalho, tanto o meu trabalho aqui na plataforma do YouTube, como o meu trabalho do dia a dia, porque acho que, como muitos já viram, né, na capa do vídeo, da live, eu sou uma diarista, trabalho aqui na cidade de São Paulo, né, tenho uma vida muito comum, como se diz, eu me encaixo talvez nas pessoas, né, baixa renda, mas eu sempre tive muita curiosidade, sempre tive vontade de ter uma renda passiva, né, e o que é uma renda passiva? Uma renda passiva é aquela renda que nós temos que não precisamos mais trabalhar para obter ela. Tem várias formas de ter uma renda passiva, como criar um conteúdo digital, um e-book, um produto digital para vender, como quem cria compõe uma música, um poema, escreve um livro, né, também é uma forma de, uma vez feito aquele trabalho, depois tem-se ali pro resto da vida uma renda passiva. Mas para quem ainda não sabe como empreender ou ainda não empreendeu, é claro que empreender vai trazer sim um lucro, né, mais rápido, um lucro maior, e uma coisa é diferente da outra, ambas são muito legais. Mas para quem ainda não sabe como empreender, eu penso assim que pelo menos vamos colocar o nosso dinheirinho para trabalhar para a gente e trazer uma renda passiva até a gente aprender, lançar em algum produto, vender algo, se tornar empreendedor, enfim. Mas renda passiva realmente é algo muito legal e foi que me chamou a atenção no mundo dos investimentos, né? Principalmente ali vindo dos fundos imobiliários. Maravilha, Vera, mas eu também gostaria que a gente desse um passinho atrás, né? Como é que você não é de São Paulo, né? Eu acompanhei a tua história, você contando, mas eu gostaria que você contasse aqui também como é que você chegou aí, como é que você conheceu, né, os investimentos de uma maneira geral, as fases que você passou ali até você, de fato, conhecer os fundos imobiliários e é uma apaixonada também, eu creio que como eu, né, pelos fundos de investimento, que é uma forma, né, menos volátil, né, ou seja, menos que varia em relação a outros tipos de investimento de renda variável e que você tem ali uma renda passiva, né, Vera? Gostaria que você contasse aí um pouquinho da sua trajetória até os investimentos, para a gente adentrar nos fundos. Certo, Andréa. Então, eu sempre trabalhei como empregada doméstica, eu era CLT, já trabalhei também em empresa, mas sempre a maior parte da minha vida foi como empregada doméstica e a maior parte, né, dessa trajetória aqui em São Paulo, porque eu cheguei aqui com 19 anos. Só que antes de eu adentrar os fundos imobiliários, antes de eu conhecer sobre investimento, eu fiz algumas coisinhas na minha vida que me prejudicaram bastante financeiramente. E eu creio que a maioria, né, pode se identificar com situações que aconteceram comigo. E antes de eu botar o pezinho nos investimentos mesmo, de fato, eu já investi em pirâmide financeira, acreditando que era um bom negócio. Eu já fiz, né, o famoso consórcio, eu já fiz título de capitalização há muito tempo atrás, porque eu me lembro de estar chegando ao balcão do banco e a pessoa perguntar se eu não queria deixar um dinheirinho ali rendendo não, guardado todos os meses, porque título de capitalização nem é um investimento, na verdade, é um produto onde as pessoas, né, querem ali vender para bater uma meta. Para o banco é bom, porque esse dinheiro entra, ele faz o que ele quiser, o spread que ele vai conseguir de lucro em cima desse dinheiro é altíssimo, porque ele nem vai
atribuir rendimento para a pessoa que está guardando esse dinheiro. Mas o que aconteceu? Bem antes, eu entrei no mundo dos investimentos exatamente no ano de 2019. Só que voltando atrás, em 2014, eu trabalhava como empregada doméstica em São Paulo e eu conheci, né, uma pirâmide financeira e eu acabei investindo meu dinheiro nessa pirâmide. E eu lembro que naquela época eu perdi em torno aí de uns R$3.150 ou mais um pouquinho, tudo nessa pirâmide. Para mim, era um bom dinheiro, principalmente em 2014, porque a gente sabe que o dinheiro vai perdendo o valor de compra. Mas eu fui iludida pelos ganhos rápidos, pelos ganhos altos, e eu falei, nossa, se isso aqui der certo, é minha chance de prosperar, de ter uma renda. Só que, na verdade, era uma pirâmide, ela foi confiscada pela Justiça Federal, e eu perdi todo o meu dinheiro, como eu imagino que todos, ou se não quase todos. E aí, Vera, como é que você conheceu? Né? Como é que você viu? Como que você conheceu e acreditou que poderia, né, dar essa virada na sua vida, né, na sua questão financeira? E como é que você se sentiu depois? Eu acho que o aspecto psicológico, claro, abalado, mas como é que você deu essa reviravolta e pensou, não, agora eu sei, eu vou buscar outras formas, entender melhor. Como é que aconteceu isso, Vera? Então, na verdade, eu não conhecia a pessoa pessoalmente, ele era uma pessoa que também fazia parte dessa pirâmide, mas não como criador, né, como alguém que foi um mentor, mas como alguém também que entrou através de alguém. E ali, como a pirâmide, ela vai recrutando outras pessoas, né, abaixo de quem vai entrando vai ficando abaixo de quem já entrou, e a pessoa que indica, ela vai tendo lucro com esses afiliados, com esses indicados, né. Então, a pessoa, ela me convenceu, me recrutou, e claro que ela teve aquele rendimento, né, porque eu entrei abaixo dela. Só que justamente quando eu bati a meta que eu tanto queria, que era ser diamante dentro da pirâmide, a pirâmide foi confiscada e eu tinha justamente perdido mais de R$3.000. E assim, eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque eu trabalhava como empregada doméstica. Na época, eu não tinha um salário tão baixo, porque eu trabalhava em casa de pessoa com alto padrão. Inclusive, a pessoa que era minha patroa trabalhava na Bolsa de Valores de São Paulo. Só que ela não comentava, assim, assunto de ações, fundos imobiliários, nunca ouvi comentar lá dentro, nunca. Eu lembro que uma única vez o esposo dela comentou comigo que ele não poderia investir na bolsa, e hoje eu entendo que seria por conta para não causar conflitos de interesse e tal, porque ela tinha um cargo bem elevado lá dentro, ela viajava muito. Inclusive, era uma pessoa muito generosa com as funcionárias dela, muito legal. Mas eu lembro que quando eu descobri essa pirâmide, eu chegava conversando com ela e eu chegava toda empolgada. Eu falava, olha, tem uma empresa tal, que se chama tal, e que os rendimentos são muito bons. Aí ela olhava assim para mim e falava, tem que analisar essa empresa, mas não me falava, olha, essa empresa está listada na bolsa, eu não entendia. Hoje eu entendo que qualquer operadora, qualquer entidade financeira tem que estar devidamente cadastrada, né? Se é em termos de valores imobiliários, tem que estar cadastrado na CVM, enfim. Mas eu não entendia nada disso. O que eu via lá eram os rendimentos e eu não sacava, eu investia mais, que eu falava, eu não vou sacar, eu vou investir mais porque eu quero ver isso aqui dobrando. Mas, na verdade, aconteceu o pior que já era esperado por muitos. Só que quando aconteceu também, eu fiquei muito triste, sim, fiquei decepcionada comigo mesmo, porque além de trabalhar, eu ainda fazia hora extra, fazia bico final de semana, porque assim, como eu colocava um bom dinheiro nessa pirâmide, eu coloquei assim num prazo muito curto, eu não poderia deixar as minhas obrigações que eu tinha, né, no mês, por deixar. Então, para que eu não sentisse essa falta, eu trabalhava à noite, fazia extra, trabalhava a noite inteira em rede de hotelaria, justamente para ganhar um extra, para poder eu conseguir colocar mais dinheiro nessa pirâmide e não faltar na minha casa. Foi um caso bem... Só que depois também eu só culpei a mim mesmo. Falei, não, mas serviu de lição. Eu lamentei o dinheiro perdido, porque foi conseguido com muito suor.
Com bastante sacrifício, né? E Sim. aí, eu acho que o primeiro alerta, né, que é importante a gente trazer aqui para o pessoal, Vera, com a sua experiência negativa, mas é importante a gente passar, não existe ganho rápido, né, Vera? Essa acho que é a Exatamente. primeira lição, né? Imagina, né? A Selic acabou de cair mais 50, né, 50 pontinhos aí. E quando a Selic está bem alta, é possível encontrar um investimento de renda fixa ganhando aí 1% líquido, agora talvez 0,90% ao mês líquido. Mas eu nem sabia o que era taxa Selic, não sabia o que era CDI, não sabia nada disso, né? Hoje eu sei. Inclusive, há um tempo atrás, me indicaram uma pirâmide pelo celular, né? Eu acho que eu comentei isso no podcast que eu tive na Genial. E eu fiquei assim, acho um absurdo, porque a menina muito feliz e ela assim, olha, para você ter uma ideia, André, a pessoa colocou 100 num dia, no outro tinha R$ 6. Imagina só, 6% ao dia, isso não existe. Nem ao ano, sim, ao mês, impossível. E ao dia. Então, assim, a pessoa colocava R$ 100 hoje, no outro dia via lá que tinha R$ 106. E aí, quando a pessoa me mandou, eu falei, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Na época, a taxa Selic estava 13,75, CDI 13,65. Eu falei, olha, hoje é possível conseguir uma boa renda fixa com garantia do FGC, onde você vai ter um rendimento líquido de R ali mais ou menos 1% ao mês. Você imagina um investimento que rende 6% no dia seguinte ao dia, isso não existe, isso é pirâmide. Aí eu ainda perguntei assim, estão sacando? Ah, diz que estão. Eu falei, por enquanto. E eu só pensei assim, nossa, coitado de quem entrar depois, porque vai tá alimentando quem tá na ponta lá no início, e quem entrar depois vai perder seu dinheiro. Pelo menos eu expliquei para a pessoa, né? Não sei se... Não, não sabe se ouviu, né? Mas é importante alertar. Exatamente. Acho que essa é a grande lição, Vera, que é a primeira, né, para o pessoal. Não existe. É fazer uma continha básica, vocês vão ver. Não tem como. Não existe. É irreal isso. Não... Exatamente. É totalmente conseguir fora. 6% num negócio assim de um dia para o outro é numa venda, algo que você vende. Aí é diferente. Você está vendendo, você está fazendo renda porque você está vendendo. É diferente de um investimento. Investimento é a longo prazo. O tempo vai ser um fator determinante nos seus investimentos. Então, hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia. Mas acho que tudo é um aprendizado, né, Vera? Por isso que é importante. É um processo, né? Você vai caminhando, vai entendendo, vai aprendendo e não vai caindo mais, né? Não cometendo os mesmos erros. Mas serve de alerta, pessoal. Serve de alerta essa história da Vera. Acho que eu comecei justamente o podcast com esse ponto para alertar o pessoal, né? Alertar que não existe ganho fácil e nem da noite pro dia, pessoal. É algo... De um lado, a gente sabe que o Brasil, né, tem aí, na sua grande maioria, os habitantes são renda baixa, um povo muito esforçado, muito trabalhador, um povo que quer mudar de vida, né? Por que as loterias são cheias? A gente não vê uma pessoa com conhecimento, por mais que não ganhe tanto, mas com conhecimento numa lotérica, fazendo uma fezinha, né? Uma fezinha, uma sorte. Não tem. Então, essas pessoas de baixa renda, a maneira que elas têm de ver o seu sonho mais próximo é imaginando assim, se eu ganhar, né? Então, por isso que as pessoas também colocam ali toda semana, boa parte percentual do seu salário nessas loterias, nesses jogos, para ver se consegue. Então, assim, são presas fáceis, infelizmente, né? De todo esse aglomerado aí de promessa de retorno rápido e fácil e alto. Exatamente. E por falar nisso, Vera, você tocou em outro ponto que casa com a nossa outra pergunta que eu vou fazer. Tá. Você é autônoma, você é diarista. Como é que um autônomo consegue poupar, né, economizar e começar a investir? Como é que foi essa sua virada de chave para isso, Vera? Então, André, antes eu não era assim. Antes eu já fui uma pessoa, bem na minha adolescência, que o que eu ganhava
não cobria os meus gastos, então eu gastava mais do que o que eu ganhava. Passou um certo tempo, eu comecei a equilibrar isso, só que tinha um outro ponto, eu não sabia comprar. E quando a gente não sabe comprar, porque a compra ela não deve ser feita porque a gente vê, porque embeleza os nossos olhos, porque chamou a atenção, mas ela tem que ser feita primeiro por uma necessidade, né, que vai me atender, tem alguma necessidade que ela vai me atender, vai suprir, e também tem que ter um planejamento, né? Então, eu era uma pessoa que eu não era muito controlada. Eu já comprei muito sem planejamento, comprei muito porque eu via e falava, eu acho que eu quero, acho que vai ficar legal. Quando eu comprava, eu via que não tinha nada a ver comigo, eu tinha perdido o meu dinheiro. Até mesmo itens para casa, depois eu via que estava acumulado dentro de casa, eu não usava aquilo, ou porque tinha dois ou um outro parecido. E isso foi despertando em mim um alerta, até que eu conheci, né, um pouco do minimalismo, conheço bastante, eu não vou dizer que eu sou uma seguidora do minimalismo 100%, mas eu adequo muita coisa da minha vida ao minimalismo. Então hoje, por exemplo, se eu vou comprar uma roupa para mim, eu compro porque eu preciso. Eu primeiro planejo. Por que eu quero essa roupa? Às vezes é uma necessidade, às vezes é uma peça diferente que eu quero pôr no meu guarda-roupa. Amém. Essa peça diferente eu sei que vai ter um custo mais elevado, se for um sobretudo, um exemplo. Porque eu sou diarista, mas eu gosto de um sobretudo, porque eu sou muito friorenta, eu gosto de um casaquinho longo. Então eu sei que essas peças, elas são um pouquinho mais caras, porém são peças que, se bem escolhidas, têm o seu valor também agregado, mas é uma peça que eu pago um valor a mais, só que ela dura anos, casa com várias outras roupas, monta vários looks. Então isso para mim já não é um gasto, é um investimento. Porque quando eu pego esse investimento, que é o valor que eu comprei, e eu divido pelas inúmeras vezes que eu vou usar, essa roupa vai se tornar muito barata, por mais que no início ela teve um valor mais alto. E aí eu mesclo com roupas mais em conta, eu mesmo compro no Brás, já comprei em brechó, e se eu passar num brechó e eu ver uma roupa que eu não tenho nenhum problema com isso, desde que seja uma peça diferente, uma coisa boa, exclusiva, algo que, teve uma época até que eu gostava muito de roupa de brechó, porque eu não encontrava ninguém com as roupas iguais, assim, porque hoje em dia, você vai na loja de varejo, gente, é uma coleção que é tudo igual, são centenas distribuídas em todas as lojas, então, todo mundo sai com uma Barbiezinha lá, tudo igual. Então, assim, teve uma época que eu gostava muito. Porém, hoje eu tenho o meu estilo próprio, né? Então, dentro desse meu estilo, do que fica legal em mim, do que eu gosto, então eu já sei onde que eu compro minhas roupas. Então, eu mesclo uma roupa barata, mas que fica legal em mim, e mesmo que seja uma roupa barata, ela tem que ter uma boa qualidade, o tecido tem que ser durável, ela tem que ter uma boa costura, tem que ter um bom caimento, tem que ser uma cor atemporal, né? Eu me atento muito com estampas, porque quando eu compro uma roupa, eu quero que ela dure anos comigo, e eu quero que ela passeie assim, adjunto de mãozinha dadas com todas as peças que eu tenho no meu guarda-roupa. Então é até raro eu comprar, mas quando eu compro, eu gosto de uma coisinha assim mais diferente. Então, quando eu aprendi isso, o que aconteceu? O minimalismo nos possibilita isso, demorar um pouco mais para comprar, mas quando a gente compra, a gente fica tão bem satisfeito, tão pleno, que, na verdade, isso nos traz uma satisfação. E essa satisfação nos deixa de forma tão satisfeita que a gente não tem por que comprar outra peça para repor, ou parecida porque aquela não ficou legal. Então, antes de comprar, eu analiso se fica bem em mim, qual a cor, qual o corte, e com isso, com essa técnica, eu economizo muito, 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 muito com roupa, muito, muito. E também itens para casa. Antes de comprar, eu analiso muito. Quer ver uma coisa engraçada? Hoje eu moro numa kitnet e eu gosto de potes quadrados. Acho que você viu lá o podcast lá do Clube Fi. Eu gosto de potes quadrados porque otimiza espaço. E eu precisava comprar uns potes de vidro, porque por problema de saúde eu não queria fazer minhas marmitinhas em potes plásticos. Então, olha como que eu planejo minha compra. Eu preciso de um pote de vidro quadrado, ok? Esse pote ele tem que ir ao freezer, ao micro-ondas e ao forno. Então, por mais que eu pague um pouquinho a mais nesse pote, eu não vou precisar encher minha casa de potes. Se eu tiver 10, esses 10 vão ser para as minhas marmitas,
para eu fazer algo no forno, algo congelado, vai ao micro-ondas, vai ao freezer, vai à geladeira, vou conseguir levar minha marmita, vou conseguir comer nesse pote, e eu ainda consigo empilhar 10, porque são quadradinhos. Então, hoje, André, tudo que eu compro é tudo muito bem planejado. E com isso, eu consigo me organizar. Acaba que eu não compro muito, porque o que eu compro dura, porque foi bem planejada, é uma coisa com mais qualidade, que me atende em várias necessidades e não é apenas em uma. E com isso eu consigo economizar, eu consigo planejar, e aí eu consigo sim sobrar para investir. Tem que sobrar para investir. Nem que coisas que eu quero comprar, que eu sei que eu quero pôr na minha casa, não importa, vai esperar, porque meus investimentos são prioridades. Bacana. Mas assim, você distribui algum percentual ou não, Vera? Você soma ali todas as suas despesas que você tem, que são necessárias, né, para sobrevivência, até mesmo em relação à locomoção, ao seu trabalho, e aí você soma o que você realmente ganha naquele mês, você juntamente com o seu esposo, e aí você vai distribuindo. Como é que você faz? Fora essa questão de você poupar, porque você não fica comprando compulsivamente as coisas, né? É minimalista porque você compra específico. A minha necessidade é essa, então eu preciso, nem que eu pague um pouquinho mais agora, mas ao longo do tempo ele vai se compensar. Como é que você faz isso? Exatamente. Eu penso justamente assim, mesmo que eu tenha que gastar um pouco mais agora, mas ao longo do tempo isso vai me impedir de gastar mais. Então isso eu vejo como uma boa estratégia. Na verdade, André, eu coloco, inclusive eu estou aqui com um bloquinho, nem foi proposital, mas eu nem vou mostrar de muito perto, porque minhas dívidas esse mês estão bem altas, mas eu estou aqui tudo anotado, e tudo que eu vou pagando, eu vou fazendo um tracinho. Então, primeiro eu pago minhas contas, e geralmente do final do mês, depois do dia 20 até o final do mês, sobra mais para eu investir. Tanto por conta do que eu ganho no YouTube, como pelo fato de que eu já organizei o que eu tinha para organizar, pagar, e ali eu tiro do meu também e invisto. E eu sempre falo, eu tenho que ser a mais interessada, né, em acelerar a minha liberdade financeira, então eu tiro do meu com o maior prazer. E hoje mesmo eu estava falando para Deus, eu dei conta, porque se não fosse essas contas, eu ia investir um pouco mais. Só que assim, são realmente necessárias, a internet, é um plano de celular que eu preciso, a minha DAS do governo que eu pago, não, são coisas necessárias, aluguel, enfim, umas coisinhas assim, são tudo necessário. É conta básica, né? Não tem como você fugir, né? Mas não tem momentos ali que você consegue, né, ali, né, apertar um pouquinho, e com isso você deixa um desejo, um sonho de curto prazo, já ir pensando no médio e longo prazo, que ali você vai conseguir desfrutar até um tempo mais curto, né? Um tempo reduzido, né? Exatamente, André. E também eu sou muito caseira, eu não gosto assim de muito movimento, de muita gente junto. Então, assim, eu não sou de ir pra festa, eu não sou de até reuniões mesmo. Porque tem pessoas que é tão da festa que faz até festa do aniversário das bonecas das crianças, né? Eu já sou diferente, eu sou caseira, eu sou na minha, eu não saio. Às vezes eu até não posso comer glúten, como às vezes, mas eu não deveria comer. Então, assim, quando eu não posso comer, não vou comer glúten mesmo. Então, assim, eu nem saio, porque se a gente come fora, tem a questão da contaminação. Então, eu sou muito caseira, não gosto de shopping, não gosto. Quando eu, assim, tô muito. Não sei se é porque eu ando muito cansada também, porque meu trabalho. Ele toma energia de mim, toma as minhas forças, me deixa cansada. Quando eu tô bem descansada mesmo, aí sim, eu gosto de dar um passeio, tal, até dou uma ida ao shopping, mas é muito raro. Então, eu acho que isso também contribui, porque eu não gosto de... Eu não gosto... Hoje em dia, André, o povo tá muito assim, ó, isso é uma coisa que eu observo, porque eu conheço pessoas assim, que muitas vezes tá em locais badalados assim, tá? Aqueles restaurantes legais e tá postando nas redes sociais, e eu de perto sei que a vida financeira tá uma porcaria, e eu acho isso um absurdo, eu não vou falar, mas eu não concordo, e assim, eu falo, pra que isso? Né? Porque eu sei de perto que a vida financeira da pessoa não tá bem, então
era para estar em casa, se resguardando, não tá lá gastando o que não tem, comprometendo ainda mais esse cartão. Porque eu penso assim, se não está conseguindo ajustar a vida financeira, então não está tendo para pagar esse cartão um dia também, pode ser que não tenha, ou tá sobrecarregando esse cartão com dívidas, e mostrando uma coisa que não é, isso para mim não faz sentido, sabe? Então eu sou muito disso. Para que eu vou ficar num local gastando, se eu sei que eu tenho metas, e que se eu for gastar essa minha atitude vai distanciar o meu projeto, vai distanciar, vai me tirar do foco, eu vou perder a linha, e para mim não dá. Então, acho que isso contribui muito para que eu tenha todos os meses como investir. Uma coisa que você comentou, Vera, e eu acho muito interessante a gente como falar um pouco mais a respeito, de que você acredita, você que né, vamos colocar assim, transita em vários ambientes, vamos dizer assim, o que você acredita, Vera, que as pessoas acabam fazendo isso e não pensando no futuro, não pensando em atingir objetivos, não buscando atingir essas metas? Você acha que é falta de educação financeira? Você acha que é uma questão muito cultural? Ou é uma junção dessas duas? O que você hoje acredita, Vera? Acho que é muito legal a gente trazer isso, né? Sim, André, eu acho que é um mix de, eu acho que tem, assim, cada ser humano tem a sua personalidade, né? Uhum. E eu penso assim, André, tem pessoas que é somente para ostentar, às vezes quer parecer uma coisa que não é. Tem pessoas que é porque cresceu assim, então tradicionalmente na família viu todo mundo fazer isso e acha normal, eu gasto mesmo, se amanhã eu morrer, eu já aproveitei hoje. Mas também, Andréa, eu penso assim, que tem muitas pessoas que fazem isso, talvez por um trauma psicológico. Talvez por uma questão de que foi muito humilhado na infância, viveu na pobreza extrema, queria comer algo e não tinha. E a gente tem que se atentar porque existem uns gatilhos na nossa mente que vai saber se... Porque eu penso assim, eu não sei o que leva essa pessoa a fazer isso. Eu não concordo. Mas eu não sei o que está por trás disso. Talvez a pessoa quer passar uma imagem de que, olha, eu estou por cima. Ela não está, mas para ela passar que está por cima, talvez seja uma forma de dizer, olha, não estou mais naquela situação de humilhação, não estou mais naquela situação que eu vivia antes, mesmo estando, né? Então, assim, tem inúmeros fatores e o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Eu não concordo, mas eu entendo que pode sim ter traumas, pode sim ter humilhações por trás, como também pode não ter nada, aquela pessoa que cresceu vendo a família esbanjar, acha que é natural, não se preocupa se tem para pagar ou não, tem um mix de muitas coisas, assim. Exatamente. E que, assim, o ruim disso, né, o triste disso é que lá na frente a conta não vai fechar e vai ser cobrado, né? Infelizmente, né, Vera? Principalmente para quem já está passando por um trauma psicológico. Né? Se de repente tem uma pessoa que age dessa forma justamente porque lá atrás foi muito humilhado e ainda não aprendeu como lidar, não tem uma educação financeira, ainda não entendeu que não precisa provar nada para ninguém, que o que ela precisa mesmo é se resguardar, olhar para dentro de si, buscar os seus valores, o que é que realmente importa para ela e não para o que os outros estão pensando ou achando, e aí junta isso com sem ter um conhecimento, leva a pessoa a fazer isso e lá na frente a frustração vai ser maior, porque o tempo está passando, a nossa idade vai chegando, né? Ao invés de ter um ativo que traz renda, tem um passivo que todo mês tem juros, porque nem sempre as pessoas conseguem ainda pagar, né? Tem uns que ainda deixam o cartão lá uma parte para pagar, os juros do cartão de crédito é altíssimo, é de 10% a 15% no rotativo. É raro encontrar um cartão de crédito que cobra menos do que 10% no rotativo. Então, assim, imagina que lá na frente essa pessoa vai estar ainda mais frustrada, porque ela não está procurando ajuda agora, ela não está procurando entender essa necessidade dentro dela. Por que está tendo essa necessidade dentro dela? Porque eu conheço pessoas assim,
que, na verdade, a pessoa faz isso, mas não é nem por maldade, é porque dentro da pessoa parece que tem uma necessidade de mostrar, olha, eu tô bem. Você sabe que não tá. Infelizmente. É aquela história, né? Quando você precisa mostrar é porque algo não está bom, né? Exatamente, porque quando a gente sabe que não precisa mostrar nada pra ninguém, a gente não tá nem aí. Você é até descabeladinho na rua, não tá nem aí, sai feliz, sorrindo. Aí às vezes olha no vidro do ônibus e fala, nossa, eu tô descabelada. Aí eu lembro que eu sou uma diarista investidora, então eu já chego no meu trabalho sorrindo, vou passear com o cachorro da cliente sorrindo. Ai, então assim, não tem que provar nada pra ninguém, não precisa. Às vezes, sim, tem pessoas que realmente não abrem mão de sair bem arrumadinho, e isso é uma característica da pessoa, né? Mas tem pessoas que fazem questão de mostrar que está bem justamente porque não tá, para não deixar transparecer, porque se preocupa com o que os outros vão pensar. E esse negócio de se preocupar com o que os outros vão pensar ao nosso respeito é terrível, porque se a gente não cuidar da nossa mente, é os outros que cuidam. Exatamente. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Mente sã e corpo sã, tá tudo certo. Exatamente. E como é que tá a sua carteira hoje de investimento? Você só investe, Vera, em fundos imobiliários? Você tem ações? Você só investe no Brasil? Como é que tá a tua carteira? Tem renda fixa? Como é que tá ela hoje? Então, André, a minha carteira hoje, ela tá... Acho que 99% são fundos imobiliários. Hoje eu estou com um patrimônio de 23 mil, acredito, investidos no total. Porém, em ações eu só tenho em torno de R$900. O restante todinho está em FIIs. Fora do país eu ainda não me atento a mexer ainda. Eu acho que é uma coisa de cada vez. A minha reserva de emergência que está deixando a desejar, mas eu pretendo mudar isso. Reserva de emergência é importante. É importante Sim. Porque a gente justamente, né, para aqueles momentos que a gente não tem certeza, ainda mais quando é autônomo, né, Vera? Exatamente. Mas que bacana, você como diz o pessoal do mercado, né, você é skin the game fundos imobiliários, hein? Mas eu gosto das ações pagadoras de dividendos, né? Mas eu não sei, esse negócio de receber aluguelzinho todo mês, parece que dá um ânimo, aí a gente quer aportar mais. Só que o que eu pretendo também? Que no futuro eu venha ter ações, não necessariamente 12, mas que essas ações venha ao longo dos 12 meses do ano me trazer proventos, porque tem umas que distribuem 2, 3 meses no ano, e isso juntar a renda passiva dos fundos imobiliários e agregar. Então, assim, eu gosto das ações, tem muitas ações muito boas, mas no momento, como eu não tenho muito para aportar, então eu vou aportando mais nos fundos imobiliários, porque eu gosto de ver o gráficozinho dos meus proventos subindo. Mas tem outros fundos também aí despontando, né? Tem Fiagros, tem fundos de infraestrutura que cada vez mais o pessoal está conhecendo. Eu até trago aqui no podcast, dá uma escutadinha depois aí para você ir ficando ligado nesses outros aí também, Vera. O FIINFRA eu ainda não conheço, mas Fiagro tem um que eu me arrependi de colocar na carteira. E... O que, Vera? O agro não te trouxe bem? Não, olha só. Que a gente vai errando e vai aprendendo, né? Inclusive, eu vi que tinha não sei se era o gestor do Galg 11 que estava aí. Eu vou ver essa live direitinho, porque é um fundo que eu tenho na carteira que eu gosto muito. Uhum. E o que acontece? Nos fundos de dívida, seja Fiagro ou fundos imobiliários, dívida é papéis, são recebíveis. Quanto maior a lâmina de CRA, na verdade, não tanto maior a lâmina de CRA, mas assim, quanto menos PL do patrimônio, porcentagem do PL do patrimônio alocado, né, distribuído por CRAs, melhor. Depois que eu comprei esse Fiagro, eu fui dar uma olhada na lâmina e eu não sei como é que isso passou. Porque eu olhei o relatório e eu não olhei para a lâmina. Aí passou um tempo, eu comprei cotas, já estava com uma posiçãozinha alta. Eu fui olhar essa lâmina e ali eu descobri que tinha 22%, 25%
Andréa, do PL do patrimônio alocado em um único CRA de uma empresa. Outra empresa detém 12% do patrimônio do dinheiro alocado ali nos CRAs, outra empresa 14%, outra 7%. Quando eu vi isso, eu falei, meu coração, como que eu deixei isso passar? Meu Deus, meu dinheirinho, meu Deus, eu já fiz tudo. Não é possível, gente, não é possível que eu deixei isso passar. E aí eu fiquei muito decepcionada. Inclusive, provavelmente vai sair da minha carteira. A gestão é muito boa, trabalha, tá fazendo um remanejo na carteira. Esse CRA que era 25 já caiu para 22, mesmo assim ainda tem muito. Andréa, muita concentração, né? Muita concentração de PL em empresa. Esse Fiagro, ele tem, acho que 900 e pouco milhões de patrimônio. 180 está alocado nessa empresa, 180 milhões, e era 200 e pouco, já diminuiu um pouco. Gente, se essa empresa tiver um problema para pagar, o fundo vai derreter, tanto em valor de cota, como os proventos não vão chegar, vão cair muito, porque estamos falando de 22% de concentração numa outra empresa, numa única empresa. Aí pensa que para por aí, uma outra empresa ele tem 14% alocado em CRA, uma outra empresa 12%, que inclusive essa empresa 12% está com probleminha para pagar já começou a ter uns probleminhas ali na hora de amortizar a dívida. Aí tem uma outra que precisa, eu falei, esses gestores estão girando bem da cabeça, não? Como é que eles fazem isso com o nosso dinheiro? Mas a gente vai aprendendo, né? Exatamente. Ou seja, ele está muito concentrado. Tá muito Quando você está muito concentrado, um problema que você tenha, ele vai comprometer muito daquele patrimônio. E aí, para o gestor fazer essa gestão, né, e até atingir, de fato, todas as garantias, isso leva tempo e tem um custo. Sim, então, por isso essa garantia leva muito tempo. Exatamente. Então, de fato, ele é um aspecto negativo, né, no fundo. Eu não sei se é um fundo novo e tudo mais, mas mesmo assim, é importante não ter essa concentração, né? Justamente para não trazer qualquer tipo de problema. Até porque, eu sempre falo, Vera, se você tem uma ponta devedora, você tem se você tem uma ponta credora, você tem uma ponta devedora. Sim. E essa devedora, ela tem que ter essa capacidade de pagar. Se ela está te pagando um prêmio muito elevado, muito aquém do mercado, significa que ela tem um risco muito maior. O risco de não pagar é maior. Exatamente. Então, quando acontece isso, você já, né, acende aquele alerta, né? E se você concentra, aí acende uma luz inteira ali, né? Ou seja, fica muito difícil, muito complicado. E é dívida, e é Brasil. E a gente sabe que as taxas de juros, mesmo tendo essa queda, ainda ela está alta. Porque não é só a taxa de juros, né? Tem aquele percentual indexado. Então, exatamente. É muito mais ainda. Então, quando a gente vê uma empresa que está lá, CDI mais 5, CDI mais 5,75, CDI mais 6, é justamente porque o gestor entende que essa empresa pode ser que tenha menos chance de pagar. Então, se ela não está ali como uma empresa bem sólida, ou já viram que tem problemas financeiros para cobrar uma taxa tão alta. Aí o CDI está alto. Então, quando junta o CDI mais esse percentual de 5, mais 6, mais 4 e pouco, fica muito alto. A boa notícia é que a Selic está baixando, né? Então, a Selic está baixando, as pessoas ficam tristes porque os proventos indexados ao CDI vão diminuir, só que, por outro lado, pode ser um ponto legal, porque empresas que precisaram captar dinheiro, agora pode respirar um pouco melhor para pagar, mas mesmo assim é um risco muito alto. Exatamente. E ainda falando em carteira, antes da gente falar um pouquinho mais sobre fundo imobiliário em si, né, como é que você teve esses primeiros contatos, mas falando ainda na carteira, você tem FIIs de papéis, quais são os segmentos que você gosta, quais são os segmentos que você já fica ressabiada e ainda não entrou, como que tá essa distribuição aí? Em segmentos.
tá em segmentos. Eu tenho papéis, tijolos e FOF. Só. Uhum. Não, segmentos. Aí, tudo bem. Aí eu tenho, assim, de tijolos, eu tenho no segmento logístico, que eu gosto bastante. Acho que é o segmento que eu mais gosto, é logístico. Eu tenho também renda urbana. Eu tenho renda urbana agora. Tijolo também, segmento renda urbana. Eu também tenho tijolo, segmento desenvolvimento. Ali o segmento de desenvolvimento. Agora tá melhor minha carteira, mas antes era 58 papel. Agora não, agora tá mais. Eu acho que já tá meio a meio. Eu peguei até aqui a plataforma que eu. Junto à minha carteira consolidada, e antes eu olhava, o papel estava assim, tinha um que estava 32%, o outro 27%, o outro... E agora não, os dois de papéis que eu tenho, um está 17,71, que é o maior que eu tenho, o outro está 14,38, e mais um outro aqui de papel que eu tenho está 3,92. Só que antes de eu agregar mais tijolo, esses percentuais estavam altíssimos. Tanto é que tem um aqui de papel que eu gosto muito, está muito descontado. Aí quando eu entro na corretora para comprar de tijolo, que eu vejo ele lá abaixo, eu fico, ai, que oportunidade! Mas eu preciso equilibrar minha carteira, aí eu vou e compro de tijolo. Exatamente, aí é um ponto muito interessante que a Vera está trazendo aqui, né? Esse equilíbrio, né, Vera? Entre Sim. oportunidades em tijolo e papéis. Por quê? Porque a gente estava falando agora há pouco, papel é dívida, né? O risco de crédito ali envolvendo, ainda mais como a gente falou no Brasil, com taxas muito altas, tem que ficar um pouco ressabiado. Tem fundos até que estão com problema, que estão com uma situação aí complicada. Então, sim, por isso que é importante. Então, por isso que é importante estar ali fazendo esse equilíbrio, justamente para você ficar tranquila, né? Como se diz, o teste de travesseiro é fundamental nos fundos imobiliários, né, Vera? Dormir bem, né? Dormir despreocupada, esse é o teste de travesseiro. Exatamente. Que legal. Então, hoje está bem diversificada, tá? Hoje está legal. Mas já teve bem mais fundo, bem mais recebíveis, mas hoje está tranquilo. E como é que você conheceu os fundos imobiliários, né? Você contou a sua trajetória em relação aos investimentos, mas como é que você conheceu eles? Ah, sim. Depois que eu perdi o dinheiro na pirâmide, passou um tempinho, eu comecei a trabalhar como diarista. Eu já não era mais CLT. E aí, no ano de 2016, eu entrei para trabalhar numa casa, estava trabalhando numa casa, e essa casa passou por uma reforma. E tinham 2 senhores lá trabalhando, 2 pedreiros. E um dia eu cheguei, sabe aquele dia que a gente só vai trabalhar porque tem conta para pagar? Eu cheguei lá e eu falei assim, seu Ademir, o senhor não conhece um investimento que tenha um bom rendimento, porque eu não aguento mais essa vida. Acho que eu estava com o pensamento da pirâmide ainda, né? Só que dessa vez eu queria um investimento de verdade. E aí foi quando ele me apresentou uma LCI de um banco tradicional grande aí, onde ele investiu R$5.000. E naquela época, depois eu vim entender como a Selic estava muito alta, e ali o CDI também, esse rendimento no primeiro mês rendeu R$29,01. No segundo mês, o rendimento já não era sobre os 5.000, e sobre os 5.029, então já rendeu ali uns R$30. E aí, o que aconteceu? Eu vi aquilo e a cada mês que passava, os números iam aumentando e aumentando, e essa LCI, LCA já estava para liquidar. E quando ela liquidasse, eu não lembro se ia liquidar no comecinho do primeiro mês do ano ou se era no finalzinho do ano. Então, assim, ele me mostrou, já era bem final do ano. Já ia liquidar, já em um mês. E quando ela fosse liquidar, eu vi que o juros sobre juros que tinha rendido a mais em cima do capital inicial estava chegando a R$500, então ia bater no final assim uns 5.500. E aquilo aí eu fiquei assim maravilhada, porque eu fiquei pensando assim, e se esse dinheiro ficasse parado? E fosse juros sobre juros? Porque cada mês que passava rendia um pouco mais por conta dos juros compostos, que vai incidir sobre o montante final e não sobre o capital inicial, porque não se trata de juros simples. E eu lembro que nesse dia eu estava muito cansada, mas eu trabalhei elétrica, uma mistura de emoções assim dentro de mim, porque ao mesmo tempo que eu tinha descoberto algo muito bom,
Eu estava triste porque eu tinha perdido um bom dinheiro na pirâmide há 2 anos atrás, e aí eu pensava assim, e se eu tivesse guardado esse dinheiro, que era 3 mil e pouco, agora eu já tinha mais de 5 mil, agora eu podia investir. Eu não tenho esse dinheiro para investir, é muito dinheiro. E assim, eu estava louca para terminar logo aquele trabalho e ir para minha casa, porque eu queria pesquisar, né, no YouTube para ver. E aí foi quando eu cheguei em casa, comecei a pesquisar. Aí eu comecei a conhecer o canal do Me Poupe, do Primo Rico, do Bruno Perini, outros canais também que tinham na época, poucos, mas tinha, se eu não me engano, tinha os Jovens de Negócios. E eu comecei assim a estudar. Só que aí eu não entrei com o pé logo totalmente, né? Isso foi em 2016. Eu comecei a investir mesmo em 2019, foi quando eu comprei o meu primeiro fundo imobiliário. Então, temos uma história parecida, porque eu também conheci os investimentos em 2016. Eu já era poupadora, né, de poupança e tal, mas eu não conhecia essa possibilidade de você investir, que tinha nesse universo maravilhoso. Em 2016 eu também comecei a ouvir ver o canal no YouTube da Nath, né, do Me Poupe, o canal do Primo Rico, o Bruno, Jovem de Negócio, que é o Breno, né? Isso. E aí eu falei assim, nossa, que interessante. Daí em 2017 passei por produtos de renda fixa. Só em 2019 só que eu comecei por ações, né? E aí depois eu fui para os fundos imobiliários e aí me apaixonei e tô aí. Fundos imobiliários, não tem mais ações no Brasil, só tem no exterior, REITs, ETFs, mas é como você falou, é uma jornada que você vai estudando, vai conhecendo, vai aprendendo. E agora tem fundos, além dos fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRA. E assim, o nosso setor, né, do agronegócio aqui no Brasil, a gente sabe que ele movimenta a economia, não dá para discutir isso. Não. Muitos países, né, é alimentado com o que sai daqui desse país. Então, assim, independente de ser ações, independente de ser fiados, tá ligado ao setor do agronegócio, a gente sabe que já entregou muito e tem muito para entregar, né? É claro que o que eu citei no Fiagro, ali é um problema da gestão, não é do setor agronegócio, né? Não, sim, mas os pontinhos da gestão que a gente tem que se atentar. Porque, por exemplo, nos fundos de tijolos, é comum a gente ver um fundo de tijolo que tenha um certo passivo, só que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu tenho um fundo de tijolo que tem passivo, mas, por exemplo, o passivo já é casado com o tempo, o período para pagar essa dívida é o mesmo período de locação dos contratos. O indexador é o mesmo. Esses contratos são atípicos, ou seja, o inquilino ele não pode deixar o imóvel antes do contrato, e se deixar, ele vai ter que pagar todo o remanescente. Inclusive, eu tenho o GALG 11, que eu gosto bastante, e algo assim que hoje eu me atento, tem o passivo e tem o patrimônio. Então, pega-se todo o patrimônio, o valor patrimonial dos ativos, subtrai o passivo e vê quanto que sobra de patrimônio líquido. Porque eu também tenho um outro fundo imobiliário com as mesmas características, só que esse fundo ele tinha 4 ativos, são as mesmas características. Dívida casada, tempo da dívida com o tempo dos contratos, contrato atípico, indexador é o mesmo. Só que eu não sei o que acontece ali, não estão conseguindo amortizar, e aí já venderam um ativo. Para alienar um ativo já para amortizar dívida, porque dívida, né, não se amortiza com juros, com lucro caixa. Então, para amortizar a dívida, eles têm que ou fazer emissão de cotas ou vender algum ativo. Não dá para fazer emissão de cotas. A cota desvalorizou muito, então não faz sentido agora eles fazer emissão de cotas. Então, o que é que eles fizeram? Alienaram
um imóvel, um galpão. E aí eu já vi que, nossa, tá insustentável, assim, então é algo que eu tô me atentando mais. E aí, desse outro fundo que eu tenho, quando eu subtraio o passivo do patrimônio total do fundo, o passivo é bem maior do que o que sobra de patrimônio líquido. E hoje eu já me atento, mas naquela época eu comprei. Não, mas faz parte do aprendizado, né? Hoje você já sabe como que você analisa, que não pode ter concentrações, que tem que ver em relação à dívida, que tem que estar casado com o contrato para você ter uma maior segurança. Tudo isso a gente vai, tudo isso é aprendizado, Vera. Sim, e também se atentar para não ter poucos imóveis, né? Porque se precisar vender um, mas vão ficar vários imóveis. Agora só tinha 4, vendeu um, ficou 3. Então ficou, eu já acho que já está insustentável. Exatamente. E agora a gente falando, né, você com essa curva que a gente chama de curva de aprendizado, né, em relação aos fundos, investimento, como é que surgiu a ideia de você criar o canal? Ah, tá. Então, o canal, eu criei primeiro um outro canal. O que aconteceu? Eu lembro que eu sou evangélica e eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração na madrugada e eu perguntei algo para Deus. E eu perguntei algo para Deus, né, sem abrir a boca, orei ali. E nessa noite eu tive um sonho, onde eu adentrava em um corredor, parecia como se fosse corredor de posto de saúde, porque é um corredor e várias salas assim. Eu adentrava em uma sala, e quando eu adentrava nessa sala, tinha uma pessoa por trás de uma mesa que eu não via o rosto, e essa pessoa falava assim: por que você não cria um canal? Quando eu acordei, eu já sabia que eu tinha que criar um canal, que eu poderia criar um canal. Porque eu sempre tive muito medo de redes sociais, assim, justamente por conta da exposição. Porque muitas pessoas acham que eu não tenho dificuldade para falar, e eu até entendo que eu não tenho, mas exposição para mim nunca foi o meu forte. Eu sempre gosto de ficar mais no cantinho e tal. Só que eu criei um canal, mas aí que tá, eu poderia ter perguntado para Deus o nicho, né? Não perguntei, criei um canal falando sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. E nesse canal eu comecei a falar sobre investimento, assim, de vez em quando eu falava: olha, eu vou mostrar aqui o que eu ganhei de proventos. E eu ainda escrevia no azulejo das casas que eu trabalhava, fazia umas continhas. E ali eu vi que tinha pessoas que começaram a chegar por conta daquele vídeo. E eu pensei, tá, é uma coisa que eu gosto, porque eu gosto de falar de investimento, eu gosto de falar da possibilidade de você poder ter a oportunidade de você economizar, comprar só o que é necessário, justamente pensando, não é porque você ama o dinheiro, é porque você ama a sua vida, porque lá na frente é você que vai precisar, não é pelo dinheiro, é por você, porque você vai precisar. E aí eu tive um outro sonho, aí eu fui criar outro canal, porque nesse canal primeiro que eu coloquei, eu até tinha colocado o nome de Alice Investidora um tempo. Só que o que acontecia? Tinha pessoas que entravam por conta que eu falava do meu trabalho. E quando falava de dinheiro, a pessoa... E aí eu via que a pessoa se desinscrevia. Falei, não dá certo misturar as duas coisas. E aí eu resolvi criar um outro canal. Eu criei esse canal em 2021. Final outubro ou setembro de 2021 eu criei esse canal. E depois que eu criei esse canal, eu coloquei um conteúdozinho. Quando foi em dezembro, eu acho que em dezembro eu pedi para uma pessoa fixar o meu comentário. E essa pessoa fixou o meu comentário. E quando ela fixou o meu comentário, chegou assim, vários inscritos naquele dia. Acho que uns 30, 40. E eu tinha acho que 3 vídeos. Só que depois a pessoa não deixou mais fixo. E aí eu tive um probleminha de saúde. Fiquei uns 2, 3 meses sem poder trabalhar. E ali eu vi o sonho do meu canal de falar sobre investimentos. Falei, não tem como, porque as pessoas querem que eu mostre minha carteira. Eu não tenho técnica para falar, então eu vou mais mostrar minha carteira. Então eu tranquei com cadeadinho os meus vídeos e fiquei desde o começo do ano de 2022 até o dia 26 de março de 2022 com o meu canal trancado. Os vídeos trancados, com cadeadinho, porque eu não estava bem. Eu falei, não tem como eu trabalhar. Só que aí eu tive um sonho, eu tive um outro sonho, que eu estava dentro da cozinha da minha casa, a casa que hoje moram os meus filhos, e eu via o meu canal saltar de 800 e poucos inscritos para 1.200 e alguns números. E eu
tive aquele sonho e passou um tempo, quando foi no dia 26 de março de 2022, eu reabri os meus vídeos. E quando eu reabri os meus vídeos, começou a chover inscritos, mas muitos inscritos, eu fiquei assim. E aí eu vi o que eu tinha sonhado, eu vi acontecer real, assim, porque os números, eu abria o estúdio de criação, eu via os números mudando na minha frente, assim, porque atualiza, né? Atualiza ao vivo, assim, e eu impactada, nossa, agora completou 100, nossa, agora tá 200 e pouco. E quando chegou em 800 e um tanto, realmente pulou para 1.200, assim, de um dia para o outro. Que bacana. É claro que isso não se manteve, porque senão eu já estaria, né, juros compostos dentro do percentual dos meus inscritos, eu já teria batido 1 milhão. Mas eu vi isso acontecer. Ou seja, foi algo de incentivo para que você continuasse, né, falando a respeito e trazendo conhecimento para o pessoal e cada vez mais mostrando que é possível, que investimento é para todos, desde que seja bem organizado, né? O que falta além da educação é a organização, né, Vera? Exatamente. É saber o que você quer, né? Porque é saber o que você quer e você realmente focar naquilo. Porque tem pessoas que hoje não dão um bom direcionamento ao seu dinheiro, mas se perguntar para elas o que é que elas querem, elas terem um final de vida bem sucedido, ou pelo menos uma vida confortável lá na frente. Então elas querem. Só que elas não sabem como fazer isso, elas desistem, elas não procuram um meio de chegar a esse objetivo. E o que seria junto para gastar lá no futuro de uma forma mais equilibrada, trazendo mais conforto para a sua vida, até mesmo quando chegar a uma certa idade, porque a gente gasta muito mais, tem muito mais dependência, ela está esbanjando hoje, mas se perguntar para ela queria exatamente no futuro ter uma vida mais confortável, não se preocupar tanto com o dinheiro, até porque a saúde e a força física já não vai ser a mesma agora da juventude. Exatamente. Eu sempre costumo dizer, Vera, que o dinheiro é o meio. Ele é o meio para que você realize sonhos, desejos, tenha para emergências, para urgências, enfim, ele é um meio ali necessário. Exatamente. O dinheiro, ele nos possibilita a chegar a objetivos, a adquirir, a palpar sonhos, né? É claro que não é da noite para o dia. Então, é o tempo a nosso favor, é disciplina, é renunciar a muitas coisas que nós queremos hoje. Na minha casa, eu tenho uma frase que é assim: se você quer realizar sonhos, quando eu falo sonhos, é coisas extraordinárias. No futuro, renuncie fantasias do presente. Maravilha. Renuncie fantasias do presente. Exatamente. E aí casa também, Vera, com a pergunta que eu vou fazer, o porquê investir. Acho que é incentivar o pessoal mesmo a investir. E o porquê disso, né? Que não é só o dinheiro, né? Mas é multiplicar esse dinheiro, né? Fazer os juros compostos trabalhar para você. Por quê? Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, Vera, o dinheiro, ele é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Se a gente vê como que o dinheiro manda, se a gente for subordinado ao dinheiro, ele vai ser nosso patrão. Então vai ser terrível. Mas se a gente sujeitar ele a ser nosso funcionáriozinho, ele vai trabalhar e vai granjear ali, né, rendimento sobre aquele tanto que a gente deixou ali para guardar. O que eu acho engraçado é que hoje está tão fácil, né, Andréia? É CDB a partir de R$1, de R$50, que rende 100% do CDI, às vezes até 106, 102, 110% do CDI. A gente faz a aplicação hoje, vai dormir, quando acorda já rendeu um pouquinho, desde que seja dias úteis.
tem liquidez diária, tem a mesma garantia da poupança, é coberto pelo o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, tá muito mais fácil, né? Talvez a pessoa tenha medo de renda variável, ok, coloca o pé na renda fixa. Eu acho que o que as pessoas precisam mesmo é descobrir os investimentos de renda fixa que traz melhor rendimento frente à poupança, para que as pessoas possam entender que realmente tem sim possibilidade sim de investir e investir com pouco mesmo e já ter até um ganho bom, porque se tem pessoas que investem com a poupança, na poupança, e acha que é ótimo, imagina investir com a mesma garantia, poder sacar no outro dia e já sacar com rendimento. Então, isso é muito bom. Exatamente, acho que vai dando aquele estímulo e vai liberando um sentimento bom, né? E educando, né? Criando aquele hábito, né? De você todo mês, agora se eu colocar mais um pouquinho, isso vai render mais um pouco, e vai indo, e vai aprendendo, vai estudando, vai vendo seu canal, vai vendo outros canais que falam de investimento, vai aprendendo um pouquinho. E com isso, porque assim, o perfil de investidor ele vai mudando ao longo do tempo, né? A gente começa mais conservador, vai criando esse hábito, né, Luvera? E daí, ali na frente, você já vai se apaixonando pela renda passiva, vai vendo as coisas acontecerem e aí vai colocando o pezinho em algo um pouco mais volátil do que a renda fixa, apesar que a renda fixa não é fixa, né? Não é só a pré-fixada. E você vai cada vez mais colhendo os frutos, né? Exatamente, e até o correto mesmo é a pessoa começar primeiro montando sua reserva de emergência, né? Eu que comecei errado, ninguém pode me seguir essa estratégia minha. O correto é primeiro montar a reserva de emergência, procurando um bom rendimento, mas sem esquecer da garantia, de uma segurança, e depois que a pessoa já está segura, vai aprendendo como que funciona, entendendo que tem as oscilações do mercado, que deprecia o patrimônio, se vender na baixa perde, enfim. Então, a renda fixa na verdade, o pezinho que a pessoa deve colocar o pé primeiro na renda fixa, é o mais correto. Exatamente. Vera, muito obrigada por você ter aceito o convite, né, esse super bate-papo aí, falando sobre investimento, contando a sua história e inspirando outras pessoas que é possível, todo mundo pode, desde que se organize, desde que vá aprendendo e que entenda, né, a importância do você plantar hoje, semear hoje para colher amanhã, né? Acho que isso é muito válido. E por isso eu quis trazer você aqui no canal para a gente conversar a respeito no podcast. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais para o pessoal te seguir. Ok. Bom, eu quero agradecer demais, primeiramente a Deus, agradecer a você, Andréa, pela oportunidade. E eu estou muito feliz. Investimentos é sim para todos. E detalhe, né? A gente coloca a sementinha e já colhe no mês que vem. Ou, se for na renda fixa com liquidez diária, já colhe amanhã mesmo, né? E a gente sabe que tem árvores que a gente planta, ela só vai gerar frutos com anos, né, de existência. Mas sim, é uma semente que a gente está plantando hoje. Vamos fazendo a nossa lavourinha lá, porque a lavoura, né, é uma boa plantação de sementes, para que no futuro a gente tenha esse retorno, esses frutinhos, para que a gente possa ter lá na frente uma renda passiva legal que venha custear, sim, o nosso custo de vida. E o meu canal é o Diarista Investidora, e o meu Instagram também, para quem quiser me encontrar lá, é Diarista Investidora também, @Diarista Investidora. Essa é a logo das minhas redes sociais. Sigam ela, esse conteúdo maravilhoso. Eu acho muito bacana o jeito simples e direto que você fala, que você traz. Acho que isso é importante até para incentivar outras pessoas. E vocês que são autônomos, vocês que não têm um trabalho fixo, não é uma CLT, é possível, desde que você se organize, que você entenda a importância dessa semeadura para a colheita, né? Você começar a sua lavoura, né, Vera? Exatamente, a plantaçãozinha. A
Sozinha. Maravilha, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vera. Muito obrigada. Eu que agradeço, Andréa. Tchau, pessoal.